Boa tarde, gente. É com alegria, com satisfação que retornamos à Uniluz, essa casa que sempre nos acolhe com amizade, com carinho e que sempre somos convidados a aprendermos juntos de alguma forma, como dizia a nossa irmã Norma no início, a estas sublimes lições de nosso Senhor Jesus, como se configura a doutrina espírita, o Consolador, que lhe houvera prometido, e por isso entendemos e comentamos sempre que são oportunidades benditas para externarmos a nossa gratidão a esta sublime contribuição de Deus à Terra, a doutrina espírita, porquanto ela nos permite a cada dia, a cada momento, desempenharmos, promovermos o nosso crescimento espiritual. Então, trazemos assim um abraço fraternal de todos nós que fazemos o GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui pertinho, em Piedade. E sim, concordo com vocês, me considero também um trabalhador e um amigo aqui, junto com vocês da Uniluz. O tema de hoje é um tema, como todos os outros, sem exceção, no Evangelho, é um tema profundamente atual. Observai os pássaros do céu. E por que dizemos atual? Primeiramente, vamos recordar, eu estava ali pensando há pouco, nessas épocas agora em que se inicia o verão aqui no hemisfério sul, especialmente no nosso nordeste, em que a temperatura, se eleva, esse calorzinho gostoso para a gente que está aqui no ar-condicionado, tranquilo agora, Lá fora talvez tem muita gente que não ache tão gostoso assim, mas enfim. Mas são momentos em que um dos inúmeros exemplos que a natureza nos dá, nos remete a reflexões profundas acerca desse tema. Lá no extremo norte, lá em cima no hemisfério norte, naquele país conhecido como das terras geladas, o Canadá, uma ave em especial, exatamente nesse início do mês de novembro, inicia uma longa migração. Acho que muitos de nós já ouviram falar dos maçaricos. O maçarico é uma ave pequenininha, que tem um bico um tanto comprido, fino, de cor acinzentada, com umas mechas pretas, e que sai lá do extremo norte, cruzando todo o céu, passando pelos Estados Unidos, o México, o Golfo do México, cruzando a divisão entre o Atlântico e o Pacífico, o Panamá, Costa Rica, chegando até as praias quentes do nosso Nordeste, em especial aqui em Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Quem se dispuser, por exemplo, lá pelos meados de dezembro, início de janeiro, até o final de janeiro, vai poder ver uma revoada imensa dos maçaricos. Porque vão ali em busca de comida, de alimento. São águas muito ricas e privilegiadas pelo marisco ou outros tipos de crustáceos pequeninos que são o alimento preferido desta ave. Mas eles saem lá de cima do norte, aonde agora se inicia lá a época do frio, a neve, temperaturas por volta abaixo dos 20, 25 graus abaixo de zero. E aqui ele vem em busca de calor, de procriação, etc. E lá pelo final do mês de janeiro, fevereiro, retomam
ao seu local de origem para dar seguimento à vida. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Esse exemplo dos maçaricos nos mostra o quão a providência divina, o Criador incriado, regula e normatiza toda a vida de todos os seres que habitam e se espalham por todos os quadrantes do universo. Não é à toa que aquela pequenina ave que migra por mais de 12 mil quilômetros, como pode uma ave tão pequenina? Que forças e de onde vem essa força? De onde vem o guia para que cheguem até uma pequena praia no outro lado do mundo praticamente? Assim também é uma certa espécie, um certo tipo de garça que sai lá do extremo norte de cima, no lado oriental do nosso planeta, especialmente o Japão, e percorre descendo para o hemisfério sul até os rios e os lagos caudalosos da África setentrional, a fim de cumprirem o mesmo destino, em busca de alimento, procriação e sobrevivência da espécie. É também uma larga escala, são quase 11 mil quilômetros que o separam, enfrentando um sem número de intempéries. Mas ali estão essas aves cumprindo o determinismo de Deus, o determinismo divino, de forma absolutamente impecável, insofismável, inexorável. Eis que a natureza, que nas mãos do Criador vai se autossustentando e fazendo o seu curso de maneira exemplar. E nós? Aonde estamos nós em meio a estas regras da vida? Porque a lição do Evangelho nos convida a fazermos esta reflexão profunda em torno do destino que damos às nossas próprias vidas. Não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai antes tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Quantos de nós nos detemos por pequenos momentos que sejam no dia a dia para refletirmos acerca de como estamos conduzindo a nós mesmos? Como estamos guiando a nossa vida? Qual a relação que temos feito diante dos desafios que a vida vem a nos brindar e as atitudes que tomamos em consequência dessas chamadas supostas adversidades, desafios, que no mais das vezes nada mais são do que instrumentos para o nosso próprio progresso. Entretanto, as nossas lentes ainda um tanto distorcidas das razões primordiais da vida e qual o nosso objetivo em meio a uma encarnação na Terra, é que nos perdemos. E diferentemente dos pássaros que cruzam os céus, dos animais que estão cumprindo rigorosamente aquilo que lhes é determinado na conta dos instintos, nós, espíritos já de posse de uma consciência e da faculdade da inteligência, que deveríamos estar na escala evolutiva, cumprindo com mais afinco e mais perspicácia as normativas divinas, nos perdemos, dada a nossa desorganização moral,
dadas as interpretações equivocadas e as escolhas indevidas que inúmeras vezes vamos fazendo ao longo de nossa existência. Mais ainda, ao longo de nossas inúmeras existências nos processos reencarnatórios, a que a misericórdia de Deus nos convida a experimentarmos. Porque o objetivo não é outro senão o progresso espiritual, progresso moral. Essa fala do Cristo, que é um tanto longa, mas ela é profundamente rica em ensinos, para que nós possamos aplicar melhor os recursos pessoais, as capacidades interiores às quais fomos criados. Sobretudo aquelas que destacam o espírito com E maiúsculo. É este princípio inteligente que já adentrou a um novo reino. O reino que o Espírito Emmanuel batiza de reino hominal. Passamos pela fase dos pássaros no céu. Passamos pela fase dos lírios no campo. Passamos pelas fases do mineral, vegetal, animal e adentramos a fase hominal. Um salto no progresso espiritual. Mas ainda detemos em nós, como diz outro dia um espírito lá numa reunião mediúnica no Jefa, ainda teimamos em nos prendermos numa miopia moral que atrasa o progresso de nossa própria individualidade. Então, eis porque vos digo, diz o Cristo nessa lição, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida maior do que o alimento, e o corpo será que não é maior do que as vestes? E quantas são as vezes que invertemos esses valores? Atribuímos muito mais importância, muitas vezes, à roupa que estamos vestindo do que ao cuidado com o próprio corpo, no sentido mais profundo da saúde integral. Perdemos horas a fio, muitas vezes, buscando roupas, acessórios, calçados, buscando meios de transporte mais luxuosos, e nos esquecemos de cuidar da nossa própria saúde. Uma prece, uma oração, uma meditação, uma reflexão em prol de nós mesmos, da nossa família, que é o núcleo primário da sociedade, em prol daqueles que sofrem, uma lembrança daqueles que visitamos, seja pelo Uniluz, pelo Jefa, ou quiçá outras casas espíritas, mas lá estamos fechados, buscando coisas e esquecendo da vida. Temos percebido que os agrupamentos sociais, baseados nas tradições culturais, ainda permanecemos titubeantes, vacilantes, quanto a esta renovação tão necessária que nos convida Jesus. Não é à toa que o Senhor veio trazer a boa nova, porque é a proposta da quebra do paradigma. O paradigma em que sempre estivemos voltados para coisas e esquecemos que somos em essência espírito e que devemos utilizar as coisas para o nosso benefício e o nosso crescimento e não o inverso, como temos visto. Tenho observado pessoas dizer assim: ah, Rui, olha, você viu aquele lançamento daquele celular de última moda, não sei das quantas. Eu amo essa tecnologia. Eu amo quando eles lançam um carro novo que eu, graças a Deus, tenho condições de comprar. E o outro diz lá, outro dia eu vi uma prima numa conversa de aniversário, e ela me dizia, chegou lá na mesa um prato, gente, e aquilo era de dar água na boca, literalmente. Era uma travessa de coxinha daquelas que tinha saído do forno. Me desculpem o estímulo para vocês agora, essa hora.
Mas logo mais é a hora do jantar, então ficamos um tanto mais tranquilos, não é verdade? E a lanchonete da Uniluz, eu tenho certeza que também está muito bem abastecida dessas guloseimas, porque espírita é assim, não pode dar um microfone que ele vai falar, mas cai sempre na tal da comida. É a coisa que a gente troca, que inverte a história. Então chegou lá as tais coxinhas, e aí essa minha prima falou, meu Deus, priminho, eu amo coxinha. E eu cá comigo, não é? Ainda na minha imperfeição moral de criticar os outros, porque achando que é detentor das verdades cristãs. E eu pensei comigo mesmo, meu Deus, minha prima ama coxinha, mas ela estava ali ainda agora discutindo com o pobre do marido. Podia ter dito para o marido, eu amo você, meu amor. Mas ama coxinha. E o pior, a coxinha nem revidou, não teve reciprocidade. No sentido mais profundo da palavra. Então note bem, aqui e acolá estamos amando coxinha, relógio, celular, carro, ketchup, seja lá o que for. E a nós, uns aos outros, o que temos feito? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu coração está na direção de coxinhas, diz um amigo meu, muito engraçado, desses que a gente costuma dizer que ele é gaiato, o coração está no formato de franguinho, né? Daqueles que você bota lá para fritar. E é verdade, no sentido simbólico. Se delegamos a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa vontade para as coisas, é o mundo material que nós vamos vivenciar. E vamos esperar a felicidade depositada exatamente em coisas. Então eu vou necessitar sempre de coxinhas, celulares e carros novos. Há uns 2 anos atrás eu me recordo que no final do ano, assim, pela época do dezembro, antes do Natal, numa concessionária lá na avenida, aquela avenida da Imbiribeira, havia uma faixa imensa sobre a avenida que ia de um lado a outro. Eu não sei como eles colocaram aquilo lá. E que dizia, venha encontrar sua felicidade. Compre o carro novo tal e seja feliz. É uma sociedade e é uma vinculação de mídia que demonstra, que denota exatamente o tipo de sociedade que nós organizamos. Depositando a nossa energia psíquica, depositando a nossa volição, ou seja, a nossa vontade, e imprimindo um sem número de formas de pensamento voltado muito mais para as coisas, e não os valores mais subjetivos e interiores do espírito, quais sejam as virtudes. E não é à toa que o Cristo Jesus vem exatamente a mudar este paradigma. Observai os pássaros dos céus, não semeiam, não ceifam, não colhem, mas continuam vivendo, e vivendo de forma digna, seguindo o curso natural das coisas. E o que fazemos nós, de posse da nossa inteligência, que deveria estar sendo aplicada também no desenvolvimento, e aí não é uma crítica ao desenvolvimento material, não, em absoluto não o é. Porque os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, vão nos dizer e vão nos apontar com plenitude de convicção que uma das maiores missões do homem inteligente na Terra é fazê-la desenvolver-se também materialmente. Entretanto, eles se utilizam dessa condição também, mas não necessariamente. Porque logo em seguida vão nos mostrar que o principal objetivo é a reforma moral, reforma interior, baseada exatamente nas virtudes. Para que entendamos exatamente isso que o Cristo nos convida a viver. Ajuntai os tesouros no céu, porque é lá o nosso ponto de partida, o nosso ponto de origem, e será também o nosso ponto de retorno. Porque as obras espíritas
complementares à codificação espírita. E mais ainda, na própria codificação espírita, que é a nossa base, a base na qual devemos beber, é a fonte cristalina do Evangelho redivivo de Jesus, nós vamos ver na obra O Céu e o Inferno a relação íntima entre causa e consequência, entre causa e efeito das escolhas que nós fazemos. E lá naqueles comentários dos Espíritos, nós vamos ver uma série de narrativas que Kardec classificou segundo a ordem ou a natureza dos espíritos comunicantes. Os espíritos felizes, bons, os medianos e os espíritos sofredores, os suicidas, pelo uso que fizeram da sua vida enquanto encarnados. E aqueles que delegaram muito da sua vida, alguns quase na totalidade, às questões materiais, estão agora no plano da erraticidade, ou seja, na dimensão espiritual, ainda muito presos a esta condição e, portanto, sofrendo pelo fato de que lá não vão poder experimentar, assim como nenhum de nós poderá experimentar esse contato, essa relação que aqui, enquanto encarnados, damos à matéria, desprezando o espírito. É a isso que a mensagem vem nos convocar. Uma reflexão e uma busca pela inversão desses valores. É importante termos as nossas vestes, as nossas roupas, sim, obviamente, adequado a cada passagem na transição da vida. É importante o desenvolvimento de tecnologias, sim, é importante, porque, de forma geral, ela permite o avanço e o progresso da humanidade como um todo. É graças às ciências, por exemplo, que nós podemos dar conta de inúmeras enfermidades que ao longo do tempo dizimaram um número imenso de irmãos nossos no passado e também agora no presente. É graças às pesquisas que nós vamos descobrindo como o nosso corpo, o nosso sistema biológico, o nosso sistema neurofisiológico, psíquico vai funcionando. A cada dia uma descoberta nova. E o bom quando essas descobertas são aplicadas de maneira benéfica a toda a humanidade, a toda uma coletividade, e não fica restrito a apenas um ou outro que seja o portador dessas descobertas. Sim, é uma coisa útil. Mas, ao mesmo tempo em que nos deparamos com essas descobertas que nos impulsionam ao progresso, as mesmas tecnologias, a mesma ciência prejudica um sem número de pessoas. As descobertas da fissão nuclear, por exemplo, da fusão nuclear, nos levaram a poder desenvolver aparelhos que são aplicados na medicina, na psicofisiologia, os equipamentos de ressonância magnética funcional, os raios-x, os componentes que podem promover os tratamentos quimioterápicos para a cura ou para o manejo e o controle de determinados males orgânicos. Enfim, mas também é a mesma tecnologia que é aplicada ao belicismo, à construção de artefatos bélicos, bombas, equipamentos de destruição. Drones que salvam vidas são também aqueles que matam. Enfim, é ainda o apego ao materialismo desenfreado que gera uma desordem do ponto de vista moral, cuja raiz é sempre aquela que está colocada em O Livro dos Espíritos: egoísmo e orgulho. Portanto, amigos, quando Jesus vai nos convidar para observarmos melhor a natureza, é uma parábola, é uma alegoria, para que com a natureza nós possamos aprender o quão distante muitas vezes nos colocamos das leis superiores de Deus. Quando nos afastamos e nos equivocamos nos exageros, baseado em tudo aquilo que decorre do egoísmo e do orgulho, estamos nos perdendo de nós mesmos. Estamos nos afastando de Deus, e quando o espírito se afasta
das leis divinas, o que resulta é sofrimento, dor, desordem, desagregação, seja do ponto de vista íntimo, da individualidade, seja de toda uma coletividade. Esta corrida desenfreada pelo ter, pela posse das coisas, geram inúmeras enfermidades ao ser humano. Entre as que mais destacamos e que mais têm sido pregados no âmbito da área da saúde, por exemplo, nos últimos anos, é a tal da ansiedade. Ainda bem que aqui ninguém é ansioso. Os sorrisos comprovam. Todo mundo calmo. A gente fala em ansiedade em outros lugares e as pessoas começam a balançar o pé, olham-se, entreolham-se. Meu Deus, o que acontece? Parabéns aos trabalhos da Uniluz. Este é o convite do Cristo. Observa a natureza. Tudo em seu tempo. Tudo sob uma regulação, uma normatização. E nós nos desesperamos muitas vezes, porque idealizamos sonhos materiais que estão muito mais além da realidade possível. Desejamos ter. Desejamos parecer ser o que não somos. Desejamos aparentar exteriormente aquilo que interiormente ainda não é sólido. E, portanto, sofremos. Porque queremos enganar a nós mesmos, enganando aos outros. Este é um triste objetivo que muitos de nós, a maioria de nós, ainda nos detemos. Quando Jesus nos orienta a termos a parcimônia, a cautela, o cuidado, para avaliarmos bem as escolhas que temos feito, não é à toa, porque de nada nos servirá todas as prerrogativas do Cristo se nós não acreditarmos nelas. Pior ainda, se nós achamos ou acreditamos que elas podem ser, sabe, aquele velho jeitinho brasileiro de acomodar as coisas. Ok, eu acredito em Jesus, sei que Ele fala tudo isso para o nosso bem, etc, etc, mas é que eu não consigo ainda. Eu vejo um sapato novo na vitrine. Uau! Aquilo parece que dá uma coceira por dentro. Parece que tem um imã que me leva e parece que eu grudo na vitrine. E não saio dali a não ser que eu saque da minha poderosa arma. Aquela arma de plástico que não fere a pele, o corpo, mas fere a alma, muitas vezes, de forma desavisada. Porque vai ter que chegar a conta um dia, não é verdade? Não falha nunca. E ali estamos nós, na frente das nossas próprias escolhas. E nos tornamos ansiosos. Meu Deus, para que eu fui fazer aquilo? Tem uma situação muito interessante que eu vou contar para vocês. Se vocês me permitirem tomar um pouquinho de água. Ok? Fiquei tão ansioso com isso que quase que derruba a água. Há poucos anos atrás, um casal nos procura para fazermos um atendimento. Havia uma situação de crise, enfim. E um dos problemas maiores que esse casal enfrentava era exatamente esse. A busca pela posse material. Tinham uma condição financeira estável, não eram nenhum milionário, não eram ricos, mas ambos, do casal, o esposo e a esposa, trabalhavam, cuidavam dos seus filhos, etc.
Mas, especialmente aquela esposa, tinha um ponto fraco do ponto de vista das questões materiais. Amigas, mulheres, não é que os homens não tenham também, por favor. Mas é que foi uma situação assim um tanto engraçada. E então ela gostava muito de sandálias, né, sapatos, salto alto, como é que chama aquele? Espartã, não é isso? E tinha lá a sua coleção. Chegaram para a gente e a conversa foi indo, o que é que está acontecendo, por que o conflito, havia comentários em que eles já haviam inclusive pensado numa separação, num divórcio e tal. E nós buscamos entender inicialmente o que estava acontecendo. Então, aquela mulher, lá com seu desejo e sua curtição de ter os sapatos e tal, num determinado momento que eu não lembro exatamente o porquê, o esposo trouxe à tona isso e tal, lá não sei o que, os seus sapatos. E virou para mim, sabe, Rui, é que a última vez que eu contei, parei a contagem em torno de 62 pares. Ok, 62 pares. Não é assim uma coisa tão pouca, no meu entendimento, eu não sei se vocês concordam. Mas lá era vontade, parecia que ela podia, e etc. Acontece que esse era um dos pontos de conflito, porque já haviam algumas situações momentâneas em que a receita versus a despesa não estava mais fechando. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Aquele famoso coluna dos vermelhos começava a aparecer no meio do casal. E obviamente que um ou outro exagero em que eles diziam. E aí, num gesto muito interessante, quando a esposa começou a provocar deliberadamente o marido, criticando ele, porque ele estava criticando ela lá nos sapatos dela, nos chinelos dela, e eles tinham uma forma carinhosa de se tratarem, realmente uma forma amorosa. Alguns casais se tratam por diminutivos, né, tal. E ele disse, e virou para ela dizendo, mas eu só tenho 74 pares de sapato. Como assim você está criticando? Eu só tenho 74. Aí ele pacientemente, só por fora, por dentro parecia um vulcão. Olha para ela e disse, meu amor, você é uma mulher linda, você não é uma centopeia. Eu achei aquilo extraordinário, gente. Foi a tentativa de quebrar um conflito, uma situação que estava ali se instaurando, não é? De agressividade, de confusão no casal, cuja raiz do problema, no fundo, era exatamente esse apego às questões materiais. Haviam se esquecido de si. Esquecido que aquela era uma relação, mas ainda era uma missão de dois espíritos que se reencontravam, a fim de poder transitar uma nova experiência na carne para recuperar-se de escolhas infelizes em reencarnações passadas e dar conta também nessa existência de aprender novos valores. E não é à toa que ambos estavam numa casa espírita, cuja bandeira é a humildade, porque a bandeira de Francisco de Assis é a humildade, qual que nos convida Jesus. Portanto, ajuntar tesouros na terra significa que vamos ter como resposta, ou como consequência das nossas escolhas, aquilo que a terra, no sentido material, vai poder nos dar. E satisfação, plenitude, paz interior, preenchimento de amor, nós encontramos em coisas, com os exemplos dados, vamos conseguir preencher, no sentido mais amplo da palavra, nossos espíritos com coxinhas, ketchupes, celulares, ou os sapatos da jovem senhora. Façam uma pequena lembrança. Cada um de nós, com certeza, e eu me incluo nisso, já tivemos
um desejo muito grande por adquirir algo. Não é verdade? Lutamos, trabalhamos, nos esforçamos, tal, e atingimos aquele objetivo. Se for uma coisa, se for algo, daqui a uma semana, 15 dias, um mês, cadê aquele impulso? Cadê aquela sensação de conquista? Foi-se. Está ali. Está lá na coisa. A nossa grande conquista é a conquista de nós mesmos. Somos espíritos. E, portanto, a principal condição que podemos, a partir dos valores trazidos por Jesus, e relembrados agora, há pouco tempo para cá, pela doutrina dos Espíritos, é o crescimento espiritual, o crescimento dos valores, das virtudes cristãs. Essa é a verdadeira felicidade. Esse é o verdadeiro tesouro que vamos levar para conosco, aonde estivermos. Porque no processo da transformação, no processo da morte, que é uma fase da vida, para adentrarmos nas dimensões espirituais, não vamos levar carro, não vamos levar joias, não vamos levar os sapatos, os chinelos, as sandálias, não vamos levar as roupas, vamos levar o que o nosso coração tiver desenvolvido, num sentido simbólico. Levaremos virtudes, qualidades que configurarão os méritos. Ou levaremos sofrimento, dor, que configuram os deméritos, as escolhas infelizes. Tudo aquilo que estivermos, de alguma forma, presos ainda aos laços da matéria. Portanto, estes são dias em que necessitamos, mais do que nunca, amigos, de mudarmos o paradigma dos nossos pensamentos. Deixarmos de pensar como se fôssemos tão somente corpos, tão somente objetos materiais, e passarmos a pensar como espíritos que somos. E, portanto, investirmos em nós como espíritos que continuaremos sendo por toda a infinitude da vida. Porque não há esse crescimento e não há uma melhoria, seja individual ou seja coletiva, se não for por esses caminhos. Quando Jesus dá os exemplos dos pássaros, dos lírios no campo, das flores, etc., ele não quer dizer que nós devamos ficar inertes, passivos, esperando que caiam tudo do céu, como se assemelha ainda nos outros reinos da vida. Não é isso. A partir do momento em que desenvolvemos inteligência e ao longo da vida, desde os primórdios, aonde ainda éramos espíritos primitivos, aonde os nossos corpos eram de outra configuração, a nossa inteligência estava apenas se desenvolvendo. Fazendo esse percurso, nós fomos crescendo em termos intelectuais, fomos desenvolvendo inúmeros métodos, mecanismos, instrumentos para fazer esses avanços. Porém, este é o grande equívoco. Nos esquecemos também de nos enriquecermos moralmente. Embora os espíritos nos digam que o intelecto normalmente vem à frente do moral e que a moral está a reboque da inteligência. Mas esses mesmos espíritos superiores nos têm dito que nós estamos patinando nos últimos milênios no sentido de atrasarmos a nossa evolução e a evolução desse orbe. Kardec já avisava lá atrás, na obra Obras Póstumas,
que os tempos da regeneração não iriam chegar ainda. Já eram chegados. E já eram chegados desde a chegada do próprio Cristo Jesus, exatamente que veio trazer essa quebra de paradigma, nos declarando como a lei maior e o maior dos mandamentos, o amor. E o amor é exatamente esse conjunto de virtudes que o caracterizam, dentre as quais se destacam a humildade, o perdão das ofensas, a indulgência, a benevolência, a caridade, o companheirismo, a paciência, a tolerância e tantas outras que vão fazer este conjunto de instrumentos que sinalizam o amor. Na fala de Jesus, o amor é a maior das leis e nele estão todos os profetas. Portanto, amigos, devemos procurar aquietar as nossas mentes materialistas ainda, para que possa brotar em nós, enfim, a essência espiritual. Para que as escolhas sejam feitas não em função de coisas, de precipitações, de escolhas inadvertidas, mas sim na madureza dos ideais do Espírito, que vão combinar exatamente estas virtudes. Portanto, não é um convite ao ócio, à passividade. Então, se Jesus diz para a gente observar os pássaros no céu, os lírios no campo e toda a natureza, vou ficar em casa, deitado lá no meu jardim, contemplando essa natureza, e vai cair do céu feijão, arroz, quem sabe, dependendo da minha fé, coxinha, não é verdade? Sabe-se lá, né? Enfim, vai bater na minha porta lá o cara do leite, tal. Será que é assim? Não. Observem bem que Jesus, ao citar a natureza, não obstante os exemplos do determinismo divino, ele coloca o imperativo da lei do trabalho. Os maçaricos que saem lá do extremo norte, no outro continente, no Canadá, nos Estados Unidos, eles não piscam o olho e quando acordam estão aqui em Itamaracá. Eles fazem um esforço imenso, batendo as asas contra ventos, temperaturas, chuvas, sabe-se lá mais o que, outros predadores como gaviões, águias, para poder chegar até aqui e poder se alimentar, preservar a vida e seguir. E retornam depois fazendo também o mesmo esforço. Os lírios do campo empreendem no seu determinismo divino um trabalho digno, nobre, mas não deixam de ser um esforço. Eles pegam, eles absorvem nutrientes da terra ainda em formato de uma semente. Germina e com todo esforço rompe a terra em direção ao alto, no sentido vertical, simbolicamente falando. Continuam através de todo um trabalho organobiológico, organizando mecanismos interiores, e ali está presente um princípio espiritual, sendo submetido a trabalho diante da lei do progresso, que é uma das leis divinas. Portanto, quando Jesus afirma para observarmos os pássaros no céu, jamais ele está dizendo para cruzarmos os braços e sermos passivos às coisas. Pelo contrário, ele está exatamente nos convidando a observarmos o trabalho que é feito pelos pássaros, pelas plantas, mas cada qual na sua medida,
cada qual no seu limite, a fim de que por um exagero eles não venham a sucumbir. Se os maçaricos não parassem na praia de Itamaracá e tentassem continuar ainda migrando por sobre todo o mar Atlântico para chegar na costa africana, por exemplo, o ponto mais perto que seria Dakar, eles sucumbiriam no meio da viagem. Porque não estava programado no instinto divino para eles tamanho percurso. Guiados pela providência divina que jaz em nós, em cada um de nós, deveríamos nos conhecer melhor para sabermos como utilizar melhor todas essas oportunidades que nos são colocadas, cada qual no seu tempo, na sua ordem, na sua pequena missão. É isso que o Cristo deseja ao nos oferecer esta parábola, esta passagem. Observar a natureza nos seus movimentos sublimes e poder trazer em nós que somos parte dessa natureza a nossa contribuição para que haja a harmonia divina, para que haja a coesão no sentido da plenitude do Espírito. Portanto, a base de tudo na fala do Cristo, aonde deveríamos estar colocando o nosso coração é exatamente nesses valores espirituais. E não nos valores materiais, que nos servem apenas e tão somente numa pequenina lacuna da vida chamada de vida encarnado, quando necessitamos de um corpo físico, material, biológico, meramente para servir como uma interface, uma interação com as coisas que são de dimensão material, a fim de um progresso espiritual. É isso que não deveríamos e não devemos perder de vista. E numa singela mensagem, com a permissão de vocês, uma mensagem trazida por Emmanuel, que tem tudo a ver com essa temática de hoje. Nós vamos ver verdadeiras pérolas. O tema é Olhai os lírios. E Emmanuel abre a mensagem exatamente usando essa frase de Jesus. Olhai os lírios do campo, exortou-nos o Cristo. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem nos compelir à ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem, se tornarem belos, bonitos como são, se revelam e não se afligem. No entanto, eles se esforçam com paciência desde a germinação. Era aquilo que falávamos anteriormente. Há todo um esforço, há todo um trabalho, há toda uma conversão de nutrientes, de substâncias, para que aquela simples semente pequenininha se transforme numa flor tão bela, que exala um perfume que contribui com toda a natureza. E Emmanuel diz que aquele lírio, aquela planta, se abstém de agitações desnecessárias e não receia o futuro, porque acredita instintivamente que a providência irá suprir todas as suas necessidades. Assim também deveríamos ser todos nós. Exercitar a nossa fé no sentido de que, por mais sejam os desafios que nós passamos, eles têm um propósito em nossas vidas. E o propósito sempre nos é impulsionar ao progresso. É o propósito de desenvolver em nós as virtudes, os valores. Quando passamos por alguma situação, ou alguns de nós passam por situações, por exemplo, de dificuldades materiais, dificuldades na aquisição de um local para morar, até mesmo de vestuários, até mesmo de alimentação. Quantos de nós, quantos no nosso país encontram-se nesse momento desprovidos dos alimentos mais básicos? Ali está uma provação, quiçá uma expiação difícil para aquelas pessoas,
mas está ali também o experimento para poder eles próprios, com os recursos que a providência divina municia a cada um de nós, poder se manter na fé e no trabalho que seja necessário a fim de sair daquela condição. Não obstante, também há outros irmãos que já detêm uma condição melhor. É também um convite no sentido de trabalhar para amenizar, para diminuir aquelas provações daqueles irmãos mais necessitados. É a junção das necessidades. O Espírito certa vez nos disse assim numa reunião mediúnica: o universo inteirinho se move por necessidades. Cada um de nós tem uma necessidade que está implícita, está intrínseca à nossa trajetória de vida, desde o início até os dias de hoje. Tudo aquilo que nós escolhemos, que nós agimos, que nós pensamos, estarão logo adiante de nós como consequências de nossas escolhas. E Emmanuel continua a dizer que estes lírios, eles não cogitam em nenhum momento se transformarem em rosas, em cravos, em margaridas, em gerânios. Não, eles estão satisfeitos em serem lírios, porque, sendo lírios, há uma participação em todo este conjunto. E quantos de nós, por que não dizer a maioria, quase a totalidade de nós, sempre estamos insatisfeitos com algo em nós mesmos? Ah, porque eu tenho cabelo preto, queria ter cabelo loiro. Porque meu olho é azul, eu queria ter olho preto. Porque minha barriga é assim, eu queria ser assado. E porque e por aí vai. E vamos depositando em coisas, em modas, etc., nos perdendo de nossa essência. Cada um de nós somos pequenos lírios, que à nossa maneira podemos embelezar o universo, fazendo aquilo que é a proposta divina para todos nós, amarmos-nos uns aos outros. Foi este o convite de Jesus e assim é o convite da doutrina espírita. Quando nos amamos, a beleza exterior ela se modifica. Delegamos muito mais a riqueza íntima das qualidades do que ao estereótipo, que é tão pontuado pelos modismos. Há algumas décadas atrás, o legal era ser mais... Como é que eu vou usar o termo para não ser antiético ou ser ecologicamente correto? Me ajudem, por favor. Não, eu falo assim do nosso design corporal. Até umas décadas atrás, a preferência era assim um design mais abaolado, digamos assim. Hoje é um design mais esguio, seja lá o que for, daqui a pouco volta. Não é assim que funciona, não é verdade? E nós não estamos nunca satisfeitos. Obviamente que respeitando os limites que interferem na nossa própria saúde, mas em todos há uma beleza primordial, uma beleza que é própria. E Jesus nos diz assim: não deixeis a candeia embaixo do alqueire. E parece que nós nos envergonhamos de nós mesmos. Isso é nos perdermos em nós, porque vamos depositar em coisas a referência das nossas vidas. Observai bem os pássaros que estão nos céus, mas observai antes a cada um de nós mesmos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esta é a regra sublime de nosso Senhor Jesus. E esta regra que nós espíritas, supostamente cristãos, deveríamos estar nutrindo em nossos corações. Para que o dia de hoje, assim como o dia de amanhã, daqui a um mês e por aí, a nossa contribuição seja para uma terra, para um ambiente cada vez mais são, mais sadio, mais digno, mais nobre de valores. Para que estas quinquilharias materiais não sejam os obstáculos que vão gerar um futuro sofrimento para todos nós,
sejam no desencarne próximo ou em tantas outras reencarnações ainda vindouras para nós. Que é o chamado de Jesus possa ser acolhido pelos nossos corações, para que doravante nós possamos dar a sequência já escolhida de estarmos com Ele, o Senhor da vida, e não abrirmos mão de nós mesmos, que somos vida. Vida como são os pássaros e os lírios, que jaz em nós a beleza do Criador, porque somos filhos de Deus. E que, portanto, possamos dar vazão a essas belezas através do amor. Desse amor que deveria estar estuando entre nós. Fica um abraço fraternal a todos vocês e que seja Jesus a luz em nossas vidas, hoje e sempre.